O balancete é o mapa contabilístico que nos permite, num determinado momento, ter acesso às várias contas que foram movimentadas na contabilidade e os seus saldos devedores ou credores. E vai ser a partir do balancete que vamos construir as demonstrações financeiras. O balancete é a verdadeira matéria-prima das demonstrações financeiras, nomeadamente da demonstração dos resultados e do balanço. Ora, as contas que são movimentadas na contabilidade, os seus saldos, vão nos permitir incorporar no balanço, em termos de ativo, de capital próprio, de passivo, na demonstração dos resultados através dos rendimentos e dos gastos. Ora, no código de contas, desde a classe 1 até à classe 5, é aqui que vamos encontrar as contas e respectivas subcontas da classe 1 até à classe 5. Vamos encontrar aquelas contas que nos vão permitir obter os saldos para o ativo, para o capital próprio e para o passivo. Os gastos e os rendimentos serão obtidos pelos saldos da classe 6, a classe 6 de gastos, e a classe 7 de rendimentos. Depois já sabemos que a classe 8 é uma classe de apuramento de resultados. Bom, entre a classe 1 e a classe 5 vamos ter contas representativas de ativos, de passivos e de capital próprio. Já agora, entre a classe 1 e a classe 4 poderemos ter ativos ou passivos e a classe 5 é destinada às rúbricas que vão contemplar o capital próprio da empresa. O ativo é constituído pelos bens e pelos direitos. O passivo são as obrigações, as dívidas. E, portanto, é muito fácil, até de uma forma intuitiva, verificar, por exemplo, que na classe 2 temos contas a receber e contas a pagar. Obviamente que contas a receber, a perspectiva de receber é um direito, portanto teremos ativo, e a pagar é uma obrigação, portanto teremos passivo. É fácil e intuitivo que clientes conta corrente e clientes gerais pertence ao ativo. É um direito a receber do cliente. Já dentro dos clientes, temos, por exemplo, uma conta 218, adiantamentos de clientes, que, apesar de estar inserida dentro de clientes que têm normalmente uma natureza de ativo, especificamente a 218 adiantamentos de clientes não pertence ao ativo, pertence ao passivo e tem que ser posicionado assim no balanço. Porque quando um cliente nos realiza um adiantamento, uma antecipação de um recebimento, por conta de uma mercadoria que ainda lhe vamos fornecer, passamos nós a ter uma obrigação perante o cliente. Intuitivamente, é fácil chegar à conclusão que fornecedores, a conta 22 fornecedores, é uma conta naturalmente de passivo. Fornecedores conta corrente, fornecedores gerais, fornecedores à empresa-mãe, isto representam dívidas que a empresa tem perante fornecedores. E, portanto, a conta de fornecedores é uma conta a pagar, vai ser depois posicionada no passivo, no balanço. No entanto, dentro de fornecedores, por exemplo, adiantamentos a fornecedores, que é a conta 228, esta conta é do ativo. Porque quando um fornecedor ou quando nós adiantamos uma verba a um fornecedor, passamos nós a possuir um direito perante ele. E, consequentemente, esta rúbrica vai figurar no ativo.
Por exemplo, o Estado e outros entes públicos, a conta 24, é um exemplo de uma conta, de contas a receber e a pagar, que por vezes tem uma natureza de ativo, por vezes tem uma natureza de passivo. Quando nós temos, por exemplo, impostos a pagar, como acontece com as retenções na fonte, com o imposto estimado, etc., isto são passivos, são dívidas, são obrigações. Quando temos, por exemplo, um IVA dedutível, pertence ao ativo, é um direito. Um IVA liquidado pertence ao passivo, é uma obrigação. E no final, quando fazemos o apuramento do IVA, se tivermos um IVA a pagar, isto vai figurar no balanço, no passivo, porque é uma obrigação. Se tivermos um IVA a recuperar, então figurará como um direito. O direito a recuperar o IVA do Estado e, portanto, figurará no ativo. Algumas contas figuram no ativo, outras no passivo, e existem determinadas contas que vão ser subtraídas, deduzidas aos valores do ativo. Isso acontece no caso das depreciações e amortizações, no caso das imparidades. Por exemplo, nos ativos fixos tangíveis, temos, por exemplo, aqui o equipamento básico, o equipamento de transporte, o equipamento administrativo, por aí fora, onde vão figurar os valores de aquisição destes ativos, mas eles estão sujeitos a depreciações. E as depreciações vão subtrair, vão deduzir aos valores de aquisição para que no balanço sejam apresentadas pelas suas quantias escrituradas. Ou seja, no ativo não corrente, quando tivermos ativos fixos tangíveis, propriedades de investimento, vamos ter as rúbricas que vão assumir o valor da quantia escriturada, que é o valor da aquisição menos as depreciações e também as imparidades, caso elas existam. E isso acontece, por exemplo, até na classe 2. Podemos ter imparidades em clientes. E, por exemplo, se tivermos imparidades em clientes, o valor das imparidades vão ser deduzidos aos próprios valores nominais dos clientes. E no balanço, a rúbrica clientes virá pelos valores nominais das dívidas menos as imparidades. Então, as depreciações e as amortizações e as imparidades são diminuições do ativo. E, portanto, elas vão deduzir aos valores representativos do ativo para figurarem no respectivo balanço. As contas têm regras de movimentação. Na contabilidade financeira, nós temos as seguintes regras. Sempre que temos uma conta do ativo, clientes, conta corrente, caixa, depósitos à ordem, IVA dedutível, enfim, sempre que temos uma conta que representa um direito, que representa algo que a empresa possui, ativos fixos tangíveis, inventários, clientes, caixa, depósitos à ordem, estas contas, elas são debitadas pela sua extensão inicial, pelo saldo inicial, no arranque do ano. E à medida que vamos tendo as operações, as contas do ativo debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. Já as contas do passivo, elas vão ser creditadas pelo saldo inicial, no início de cada ano, caso ele exista, vem a crédito,
E depois, à medida que vão surgindo as operações, as contas do passivo creditam-se por aumentos, aumentou a dívida, credita-se, e debitam-se pelas diminuições. Exatamente como acontece com as contas do capital próprio. Capital subscrito, reservas, resultados transitados, são contas de natureza credora. Estas contas, elas creditam-se pelo saldo inicial e depois, sempre que tivermos necessidade de movimentar uma conta da classe 5, as contas da classe 5 debitam-se por diminuições e creditam-se por aumentos. Estas são as regras de movimentação. Conta do ativo debita-se por aumentos, credita-se por diminuições. Conta do capital próprio debita-se por diminuições e credita-se por aumentos. Conta do passivo debita-se por diminuições e credita-se por aumentos. Não esquecer que estas contas normalmente podem ter saldos iniciais. As contas as contas do ativo, do capital próprio e do passivo os seus saldos vão ser incorporados no balanço. Porque, já sabemos, o balanço incorpora ativo, capital próprio e passivo e, portanto, vão ser os saldos obtidos nestas contas que vão figurar, então, no balanço em que o ativo é sempre igual ao capital próprio mais o passivo. A demonstração dos resultados vai incorporar as contas de rendimentos e as contas dos gastos, que são contas que são movimentadas ao longo do período. Um período de rendimentos e um período de gastos. Ou seja, os rendimentos nascem no início do ano e morrem no final daquele ano com o apuramento de resultados. E, portanto, rendimentos são as vendas, as prestações de serviços, tudo o que está na classe 7. A classe 7 é a classe dos rendimentos. Rendimentos, classe 7. A classe 6 é a classe dos gastos, contas e subcontas de gastos. Quais são as regras de movimentação? Os rendimentos, por norma, creditam-se. Eles têm uma natureza credora. E, portanto, sempre que temos um rendimento, vamos creditar a conta de rendimentos. Por isso é que no balancete, por norma, os rendimentos aparecem a crédito. Por vezes, e de forma excepcional, temos de debitar rendimentos. Isto acontece, por exemplo, no seguinte caso. Vou dar aqui um exemplo. Uma empresa faz uma venda de mercadorias, credita a conta 71.1, mercadorias, à taxa normal, por exemplo, 71.12, e a mercadoria tem determinados problemas e verifica-se uma devolução do todo ou em parte. Vamos ter que, no fundo, anular aquela venda com uma devolução e utilizamos a conta de devoluções de vendas, que é a conta 717, que vai ser debitada, efetivamente, para anular o crédito inicial das vendas de mercadorias. Este é um exemplo de uma situação em que debitamos uma conta de rendimentos, mas isto é de forma excepcional. Os gastos, eles apresentam-se normalmente a débito porque a regra é gastos debitam-se. As contas da classe 6 debitam-se de forma muito excepcional, ou por estornos ou por correções, acreditamos uma conta de gastos. Portanto, rendimentos creditam-se, regra, gastos debitam-se. E esse é o motivo pelo qual, quando estamos a observar um balancete, as contas de rendimentos aparecem na sua esmagadora maioria com saldo credor e as contas de gastos com saldo devedor. Claro que há pequenas exceções, mas é assim a regra. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos de movimentos, de alguns lançamentos e vamos até trabalhar no sentido de fazer aqui
alguns lançamentos básicos e comentar porque é que estamos a debitar aquela conta, porque é que estamos a creditar aquela outra. E tudo isto deriva destas regras. Estas são as regras de ouro, as regras de movimentação das contas e que temos de ter sempre em consideração este quadro. Uma conta do ativo debita-se por aumentos, credita-se por diminuições. Uma conta de capital próprio classe 5 debita-se por diminuições, credita-se por aumentos, igual regra para passivo. As contas de rendimentos, regra geral, creditam-se. As contas de gastos, regra geral, debitam-se. Então, perante estas regras, vejamos o seguinte exemplo. Exemplo número 1. Porque estas regras aplicam-se no dia-a-dia dos movimentos. Uma empresa tem as suas operações, elas podem ser do ciclo das operações correntes, do ciclo das operações de investimento e do ciclo das operações de financiamento. E aparecem os documentos diários, que é preciso reconhecê-los. E a DEMO, Comércio de Artigos e Prestação de Serviços de Comunicações S.A., com a sede aqui nesta morada, emite uma fatura número 567, de 26 de março, emitida ao cliente RT a 30 dias, portanto, prazo. Temos aqui a concessão de crédito ao cliente pela venda de 40 unidades do artigo KMB, com este código de faturação, ao preço unitário de 2.000 euros, portanto são 80.000, mais o IVA a 23%, 18.400, o total de 98.400 euros. Como é que se registra esta fatura? Como é que se reconhece contabilisticamente esta fatura? Bom, eu tenho aqui 3 valores. Tenho o valor base da mercadoria de 80.000 euros, que é chamada base tributável. Tenho o valor do IVA, estamos a falar de uma venda, portanto vamos ter IVA a favor do Estado, IVA liquidado, nas vendas existe IVA liquidado, 18.400, e depois temos o total, que é aquilo que teremos a receber do cliente, mas que não vamos receber já, porque o cliente pagará só daqui por 30 dias. 3 valores, 3 contas. A primeira conta que eu utilizo aqui é a conta de vendas, a conta 71.1. Ela vai ser creditada pela base tributável de 80.000. Porquê que ela é creditada? Porque é um rendimento. E os rendimentos têm como regra creditar. O IVA liquidado, que é um IVA a favor do Estado, vamos utilizar a conta 2433, IVA liquidado, e vamos creditar esta conta por 18.400. Porquê creditar IVA liquidado? Porque é passivo. E os passivos creditam-se por aumentos. Acaba de aumentar a dívida perante o Estado. IVA liquidado. Depois o cliente RT limitada, que é a conta 21.1.1. Depois eu subdividi a conta especificamente no cliente, para depois registar isto a nível informático. Portanto, a conta cliente RT, cliente conta corrente, vai ser debitada por 98.400. Porquê debitar o cliente? Porque é uma conta do ativo e os ativos debitam-se pelos aumentos. O ativo acaba de aumentar. O direito que eu tenho a receber do cliente o valor da mercadoria mais o IVA, 98.400. Depois temos então no manual a justificação do porquê de debitar e creditar as contas para que comecemos a mecanizar toda esta estrutura. A seguir temos um exemplo número 2. Uma fatura de compra de mercadorias recebida do fornecedor. A nossa empresa adquire ao fornecedor 20.100 SA, com sede aqui nesta rua,
e com base na fatura 5.671 de 23 de março, que foi emitida à nossa empresa, nós somos a Demo SA, a 30 dias. Portanto, não vamos pagar agora. Temos 30 dias e, neste momento, vamos constituir uma dívida para com o fornecedor, que é um passivo. Compramos 35 unidades da mercadoria ao preço unitário de 1.000 euros e, portanto, temos uma compra de 35.000 mais 23% de IVA, 8.050, o total da fatura é 43.050. Estamos perante uma compra de mercadorias. Nas compras nós suportamos o IVA e, neste caso, vamos poder exercer o direito à dedução do IVA. IVA dedutível. Vamos diretamente para IVA dedutível. É permitido deduzir o IVA da compra de mercadorias. Ora, eu tenho aqui três valores: 35.000, base tributável, 8.050, IVA dedutível e 43.050, o valor total da fatura. Numa compra, começamos por debitar a conta de compras de mercadoria, que é a conta 311. Debitamos a conta porque compras de mercadorias é um ativo, os ativos debitam-se pelos aumentos. Seguidamente, debitamos o IVA dedutível das existências, 24,32, depois isto tem as respectivas subcontas, não é? Por 8.050. Porquê debitar IVA dedutível? Porque IVA dedutível é ativo, é um direito que a empresa tem e os ativos debitam-se pelos aumentos. Acaba de aumentar este direito. Fornecedores. O fornecedor 20.100, SA, a conta 2211, fornecedores, conta corrente, depois a respectiva subconta do fornecedor em concreto. Vamos creditar por 43.050. Porquê creditar o fornecedor? Porque é um passivo e os passivos creditam-se por aumentos. Eu acabo, neste lançamento, de aumentar as minhas dívidas ou as minhas contas a pagar perante fornecedores. Temos de creditar a conta. Quando pagar ao fornecedor, vamos debitar a conta 2211, porque o passivo debita-se por diminuição e quando eu pago diminui a dívida, e creditamos a conta 12.1, que é uma conta de depósitos bancários, transferência, e portanto creditamos a conta 12.1 porque o dinheiro diminui, e portanto havendo uma transferência, diminui o respectivo valor do ativo. Agora, um terceiro exemplo, a aquisição de ativos fixos tangíveis. Adquirimos um ativo fixo tangível ao fornecedor 28.800, que é um fornecedor de investimentos, através da fatura 3434 de 28 de março, que foi emitida à nossa empresa, a pagar a 30 dias. Portanto, uma aquisição de ativos fixos tangíveis a crédito, não se paga já. É uma máquina industrial que tem como custo de aquisição 10.000 euros, ao qual acresce 23% de IVA e, portanto, o total da fatura é 12.300 euros. Portanto, uma fatura com três valores: 10.000 de base tributável, 2.300 de IVA suportado, que é dedutível, podemos deduzir o IVA da aquisição de uma máquina industrial, portanto é um direito que não está excluído pelo artigo 21 do Código do IVA, pode-se deduzir este IVA, e depois o terceiro valor, o total da fatura. Ora, quais são as contas que vamos utilizar? Isto é um investimento, portanto temos que utilizar a conta 43 de ativos fixos tangíveis,
depois dentro do equipamento básico e por aí fora. Portanto, isto iria até equipamento básico com IVA dedutível, que seria uma 43.311. Eu aqui coloco apenas a 43.3, mas depois as respectivas subcontas que são importantes depois para inserção no sistema informático. Debito esta conta 433 por 10.000. Debito porque é um ativo e o ativo acabou de aumentar. Como posso deduzir o IVA? Utilizo IVA dedutível, respeitante a ativos não correntes à taxa normal, portanto isto é a conta 2432 e depois as respectivas subcontas, e debito por 2.300, debito porque é uma conta do ativo, é um direito. Fornecedores de investimentos, é a conta 2711. Atenção que quando fazemos um investimento, isto não é um fornecedor da conta 22, que são os fornecedores de mercadorias e de fornecimentos e serviços. Quando estamos a adquirir ativos fixos tangíveis, ou chamados investimentos, temos de utilizar a conta 27, no caso de outras contas a pagar, fornecedores de investimentos, contas gerais, corrente, e depois fornecedores de imobilizado conta corrente, portanto, utilizar aqui a 2711 para fornecedores de investimentos. Importante isto. Portanto, utilizei aqui a 27111, depois temos ali a subconta para efeitos informáticos, credito por 12.300. E porquê que credito? Porque fornecedores de investimento é passivo, é dívida e acaba de aumentar a dívida perante os fornecedores de investimentos. Daqui por 30 dias, quando procedermos ao pagamento desta fatura, a conta 2711 de fornecedores de investimentos vai ser debitada, porque o passivo debita-se por diminuição. Eu pagando a fatura estou a diminuir a dívida, e credito como contrapartida à conta 12.1, através dos meus depósitos à ordem que diminuem pelo pagamento que é feito. Agora, um último exemplo, porque até agora utilizamos contas do ativo, contas do passivo, contas de rendimentos e vamos fazer aqui um exemplo 4 para nos obrigar a utilizar contas do capital, contas da classe 5. Então, temos a constituição de uma sociedade por cotas. A constituição de uma sociedade por cotas compreende duas fases. A fase da subscrição, em que os subscritores assumem o compromisso de entregar à sociedade determinados valores para a formação do capital social, e depois a realização, em que os sócios ou os subscritores vão entregar à sociedade os valores que se obrigaram a quando da subscrição. Portanto, subscrição mais realização. E em janeiro do ano N, constituiu-se, por escritura pública, uma determinada sociedade com um capital de 5.000 euros, subscrito por dois sócios, o Mário Alberto com 3.000 euros e a Márcia Pedrosa com 2.000. O sócio Mário Alberto entregou 2.600 euros em numerário, depositados na conta aberta em nome da sociedade. A sócia Márcia Pedrosa entregou uma máquina no valor de 1.500 euros e mercadorias no valor de 500. Portanto, temos aqui entradas em espécie. Enquanto que o Mário entra em dinheiro com 2.600 euros, mas ainda lhe vão faltar 400, a sócia, os seus 2.000 euros são através de entradas em espécie, nomeadamente uma máquina e mercadoria. Depois temos as despesas de constituição, com o Registro Nacional das Pessoas Coletivas, gastos notariais e outros que ascendem a 340 euros. Bom, ora, quais são então os movimentos que vamos fazer aqui na constituição e na subscrição?
ou na constituição desta sociedade, onde vamos ter, em primeiro lugar, que fazer a subscrição do capital. A subscrição do capital, começamos por debitar a conta 2621. A conta 262, genericamente, a 26, pode-se ver aqui no Código de Contas, a 26 são os acionistas sócios. Isto é uma sociedade por cotas, portanto estamos a falar de sócios. A 26.2 são cotas não liberadas e depois, no caso concreto, decidimos subdividir isto na subscrição do Mário e na subscrição da Márcia, portanto subdividir aqui em subcontas, identificando cada um dos sócios. Portanto, temos a subscrição do Mário Alberto, em que debitamos a conta 2621, e a subscrição da Márcia, em que debitamos a conta 26.2. Estamos a debitar a conta 26.2, porque esta conta, neste momento, representa um direito, é um ativo. O direito que a empresa tem de vir a receber as verbas agora subscritas contratualmente pelos sócios. E creditamos o capital subscrito, que é a conta 51.1, por 5.000. Portanto, esta é a fase da subscrição. Porquê acreditar o capital? Porque é uma conta da classe 5. E, portanto, as contas da classe 5, não esquecer, capital próprio, creditam-se por aumentos. Acabamos de aumentar, neste caso, o capital subscrito da empresa. Credita-se a conta de capital. Bom, a partir da fase da subscrição, que é a primeira fase, agora vem a realização, em que os sócios depositam os valores ou entregam os bens, e neste caso por entregas em espécie, que terão de ser devidamente avaliadas por um revisor oficial de contas, e vamos considerar que tudo isso foi feito. Em relação ao Mário, o Mário realiza 2.600 euros. Portanto, começamos por debitar a conta 12.1, depósitos à ordem, que é uma conta do ativo e aumenta, portanto, 2.600 euros, e aquela conta que anteriormente foi debitada exprimindo o ativo, o direito que a empresa tem a receber do Mário 3.000 euros, a empresa recebe 2.600 neste momento. Então a conta 2621 vai ser creditada por 2.600 e ela vai ficar ainda com um saldo de 400 euros que o Mário ainda terá de vir a depositar, a realizar. Em relação, portanto, isto relativamente à realização do Mário. A realização da Márcia é através de elementos distintos, diferentes do dinheiro, nomeadamente através de mercadoria e através de um equipamento. Portanto, debitamos a conta 32.1 dos inventários por 500 e debitamos a conta 43.3 do equipamento básico por 1.500. Como é em espécie, temos que debitar as respectivas contas do ativo, representativas de mercadorias e de ativos fixos tangíveis, porque, indo ali um bocadinho para trás, não esquecer que a Márcia entregou uma máquina, que é equipamento básico, e mercadorias, que são inventários, no valor de 2.000 euros. Portanto, as entradas em espécie e creditamos a conta 2622 por 2.000. Aquela conta que anteriormente foi debitada, ou seja, assumindo o direito que a entidade tem de vir a receber da Márcia os bens identificados na subscrição, agora com as entradas em espécie, essa conta é creditada por 2.000 e contas saldadas, neste caso com a Márcia. No caso do sócio
Mário Alberto, ainda não temos as contas 100% saldadas, não é? Porque ele ainda ficou por realizar 400, mas no caso da Márcia está tudo. Bom, a justificação por termos debitado inventários e ativos fixos tangíveis, são contas do ativo, debitam-se pelos aumentos, e a justificação por creditarmos a conta 2622 é uma conta do ativo e acaba de diminuir e, portanto, credita-se pelas diminuições. O direito sobre a sócia extingue-se pela entrega dos bens, o ativo diminui e diminuir por crédito. Depois temos as despesas de constituição, que são considerados gastos, nomeadamente a conta 6265, aqui a classe 6, não é? A 6265, 62.6 serviços diversos e a 6265, que é o contencioso e notariado. Portanto, estas despesas são registadas em contencioso e notariado. Portanto, despesas de constituição, debita-se a conta 6265 por 340 e, considerando o pagamento, debita-se a conta 12.1. Porquê é que se debitou a classe 6? É aquela regra geral, portanto, as contas da classe 6 normalmente debitam-se pelos respectivos aumentos e foi isso que tivemos agora. Portanto, com estes lançamentos acabamos por identificar todas as contas e a justificação pela qual se debitam umas e se creditam outras. Há ainda um lançamento subsequente que é importante, que é uma vez que a empresa já tem realizado 4.600 euros dos 5.000 de capital subscrito, faltam ainda 400 do sócio, fazemos uma passagem do capital subscrito para capital realizado. Debitamos a conta 511, foi a conta que inicialmente foi creditada, e transferimos para a conta 5112, capital realizado. E desta forma faltarão 400 euros para realizar, e é isso que neste momento o sócio terá de fazer seguidamente. Então, mais uma vez, o foco foi este. Que as contas do ativo se debitam por aumento e creditam-se por diminuições, que as contas do capital próprio se debitam por diminuições e se creditam por aumentos, iguais regras para o passivo, que as contas de rendimentos são creditadas e que as contas de gastos são debitadas. Estas são as regras e, por causa destas regras, os balancetes vão apresentar determinados saldos credores de algumas contas, determinados saldos devedores de outras. E agora já percebemos o porquê disso acontecer. E nunca esquecer que a equação fundamental do balanço determina que o ativo é sempre igual ao capital próprio mais o passivo. Até à próxima videoaula.